Olá, crianças! Tudo bem? Gurizada, é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui... Eu fiz os desenhos e vou tentar transmitir para vocês um resumo daquilo que eu considero mais importante a respeito de lesões de tendões flexores para que vocês possam estudar para a prova do Taro. Bom, alguns conceitos de anatomia aqui. Esse azulzinho que a gente está vendo aqui, ó, é o tendão flexor profundo, que vai se inserir na base da falange distal. Olha que interessante aqui. Nesse nível, o flexor profundo ele corre superficialmente ao flexor superficial, que é o verde. O flexor superficial também tem um detalhe anatômico interessante, ó. Ele se insere na base da falange média. Ele tem uma inserção mais radial e uma inserção mais ulnar. Essas inserções correm separadas e se juntam nessa zona aqui no nível da falange proximal, naquilo que a gente chama de quiasma de Camper. Depois dessa junção se separa de novo e formam esse anel por onde passa o profundo. Então, a partir deste ponto, o profundo realmente vira profundo em relação ao superficial. Mais adiante a gente vai ver a importância dessa interferência que tem a presença de um tendão ou de dois tendões e dos túneis. Bom, os túneis a gente tem aqui o seguinte, ó. O túnel osteofibroso forma essas polias que a gente está vendo. As polias mais importantes são a A4, que é esse túnelzinho aqui, e a A2, que é esse túnel aqui, ao nível da falange proximal. Por que elas são as mais importantes? Porque estudos biomecânicos mostram que na ausência delas, quando a gente vai fletir o dedo, o tendão flexor acaba se afastando do osso e formando um efeito em corda de arco. Então tu perde a capacidade de flexão, ou pelo menos perde uma parte dessa capacidade. Funcionalmente fica deteriorado esse movimento. As polias A1, A3 e A5 não fazem falta. Então, quando a gente cirurgicamente tiver que abordar, essas polias que são as sacrificadas. Também temos polias cruciformes, que são polias que têm um formato ou em X ou em uma lâmina, que permite com que tu possa fechar o dedo e essas polias têm uma sobrinha que comprime, como se fosse uma sanfona. E graças a elas que a gente consegue uma boa mobilidade do dedo. Se todas as polias formassem um túnel único e constante, a gente ia ter uma rigidez e impedir o fechamento. Nesse desenho aqui tem mais uma coisa que é bem interessante. Assim, a gente olha aqui em amarelo, a gente vê uma conexão do osso com o tendão flexor profundo. Essa conexão é o que a gente chama de víncula profunda do flexor. Víncula curta. Além disso, mais na base da falange, a gente tem a víncula longa. O flexor superficial também tem vínculas, que a gente tem aqui a marcação em vermelho. A víncula curta do flexor superficial, na falange proximal, junto à interfalangiana, e a víncula longa, mas no meio da falange. As vínculas, elas têm importância nutridora no tendão. Então, do que quando o tendão é nutrido? O tendão é nutrido pela parte interna do túnel osteofibroso. O tendão é nutrido
pela irrigação que vem da inserção óssea do próprio tendão. O tendão é nutrido por vasos que passam junto ao tendão, por dentro do tendão, que podem vir desde o grupamento muscular, e a nutrição através das vínculas. Então essa é uma das grandes importâncias. A víncula, ela é uma fonte nutrícia para o tendão. A gente vai estudar depois na lesão do flexor profundo que a víncula pode ajudar a manter o tendão mais próximo da sua inserção normal, e isso interfere no prognóstico. Então tem mais uma importância ainda no caso de lesão. Além disso, eu vou mostrar para vocês aqui que um desenhozinho da mão, uma classificação anatômica que é muito utilizada nas lesões de tendões flexores. E vocês vão entender o porquê dessa importância. Quando a gente lesa um tendão flexor na dita zona 1, ou seja, distalmente à interfalangiana proximal, imagina aqui rosinha, ó, o flexor profundo, tá? Esse tendão está isolado. Quando tem a lesão na zona 1, por ter só um tendão no túnel osteofibroso, a chance de conseguir um bom deslizamento e diminuir a chance de aderência é maior. Então, uma lesão tem um prognóstico melhor do que na zona 2. Além disso, mesmo que a gente tenha um mau resultado, a gente vai ter um mau resultado que interfere apenas com a interfalangiana distal. Funcionalmente, a repercussão é menor. Então, digamos que dê tudo errado e que tu opte por fazer uma artrodese de interfalangiana distal, se tu fizer uma boa reabilitação, tu vai ter uma interfalangiana proximal e uma metacarpofalangiana funcionantes. Quando a gente vem para a zona 2, a gente tem uma zona que também tem os túneis osteofibrosos, só que tem 2 tendões e com uma configuração complexa em que um desses tendões passa por dentro do outro. Nessa construção, a gente vai ter a necessidade de fazer uma sutura, provavelmente dos 2 tendões, quando possível, e essa sutura vai permitir o deslizamento desses tendões dentro do túnel osteofibroso. Mas a gente aumenta a chance de aderência, porque além do tendão aderir contra a zona lesional, pode aderir também contra o outro tendão. Então a reabilitação se torna mais difícil. Essa é a zona conhecida como zona de ninguém, justamente pelos maus resultados que se costumava ter e ainda pode eventualmente acontecer. Na zona 3, a gente não tem as polias. Então, a gente tem o facilitador de não ter a preocupação com a preservação das polias. E a gente também tem uma possibilidade aqui de... Imagina uma lesão nessa região. Conforme o movimento do dedo, a sutura pode entrar na polia 1. Então, no transoperatório, para procurar melhorar o deslizamento, a gente pode abrir a polia 1, que é aquela polia que a gente abre no dedo em gatilho, sem trazer uma repercussão clínica negativa. Então, a gente pode aumentar a zona que pertence a zona 3, de verdade. Já na zona 4, a gente tem o túnel do carpo, que funciona como uma polia, um túnel. Então aqui a gente acaba aumentando novamente o risco de aderências. Claro que na cirurgia, nessa zona, a gente vai abrir o túnel do carpo, mas tem a concomitância de muitos tendões num espaço reduzido e do nervo mediano. A zona 5 antes do túnel é uma zona em que a gente tem um pouco mais de liberdade dos tendões, também pode acontecer muita aderência, mas a gente tem tendões grossos que são passíveis de uma boa sutura.
até o momento em que começa a ter mais inserções musculares. E o músculo ele cicatriza muito bem, mas ele já não se presta tão bem às suturas, né? Mas então são lesões de melhor prognóstico, porque funcionalmente o paciente fica bem. E a aderência não tem a mesma repercussão quanto uma aderência que a gente encontra especialmente aqui na zona 2. Vamos falar um pouquinho da zona 1. A zona 1 tem algumas peculiaridades interessantes, assim. Tem uma classificação que chama de Ledge-Packer, em que se a gente analisa aqui, na zona 1 obviamente se refere apenas ao flexor profundo, uma vez que o flexor superficial só aparece a partir da zona 2. Quando a gente tem a Ledge-Packer 1, a gente tem uma lesão tendinosa pura na inserção. Bom, a repercussão disso é que esse tendão ele vai migrar e vai vir possivelmente até a palma da mão. Desse modo, as polias vão ficar sem a presença do flexor profundo. Com isso, elas atrofiam e rapidamente elas se tornam menores e quando a gente tenta trazer o tendão de volta, ele não passa por dentro das polias. E isso é um problema muito sério e de difícil manejo, porque quando a gente faz a reconstrução das polias, a gente aumenta muito a chance de complicações, de modo que se é optado por reconstruir polias, na maior parte das vezes a gente faz isso utilizando um espaçador de silicone, constrói-se as polias por cima desse espaçador de silicones, depois de 2 a 3 meses, quando essas polias já estão adequadamente formadas, tu tira o espaçador de silicone e aí passa um enxerto de tendão, faz uma reconstrução em 2 tempos, uma técnica que é conhecida, Paneva-Rolevich. Desse modo, a lesão Ledge-Packer 1 ela exige um tratamento mais precoce, antes que aconteça a atrofia das polias. A lesão Ledge-Packer 2 ela também é uma lesão tendinosa pura, mas o tendão ele fica preso pela víncula profunda, longa do flexor profundo. Desse modo, ele migra até a base da falange média interfalangiana proximal, ou seja, a polia A2 se mantém com a presença dos 2 tendões, do flexor superficial e do flexor profundo. E a polia A4, essa sim ainda permanece com a possibilidade de atrofia. Eventualmente a gente na cirurgia faz dilatação dessa polia e como eu disse antes, no pior prognóstico, em caso de aderência, a gente ainda tem a possibilidade de fazer uma tenodese ou uma artrodese interfalangiana distal. Na lesão tipo 3, a gente tem uma fratura, um arrancamento. Então, um fragmento de osso acompanha o flexor profundo, de modo que a presença desse fragmento de osso impede que o tendão corra por dentro das polias, então não tem atrofia tendinosa. Essa é a lesão em que a gente tem menos urgência para tratamento cirúrgico, porque não tem o risco de atrofia das polias. Por outro lado, tem um complicador aqui. Eu mesmo já tive casos com essa surpresa no transoperatório. Porque existe uma classificação posterior, um grau 4, em que existe a fratura, mas a lesão continua acontecendo e rompe o tendão, de modo que o osso fica aqui. Então, tu olha o raio-x e acredita que seja uma grau 3. Mas o tendão
rompeu do osso, desse fragmentinho ósseo, continua migrando, de modo que tu acaba tendo... Vou botar mais aqui para vocês verem melhor. O osso fica trancado na entrada das polias, mas o tendão acaba arrebentando e vem até a palma. Então tu vai desenvolver atrofia das polias. Tu vai para a cirurgia imaginando que basta reinserir esse fragmento ósseo na base da falange, ou se o fragmento não for muito grande, retirá-lo e fazer uma reinserção tendinosa, quando na verdade tu está com uma atrofia de polias aqui. E aí sim a gente se depara com uma situação de difícil tratamento. A gente pode tentar fazer a dilatação das polias, alguma abertura delas, para passar o tendão por dentro delas para reinserir aqui na falange distal. Então é uma lesão de mau prognóstico também. Bom, uma vez que a gente identificou a lesão e chegou nela, a gente vai, obviamente, precisar escolher uma técnica de sutura. Nas técnicas de sutura tendinosa, tem algumas características que são interessantes. Uma delas, por exemplo, é onde vamos colocar o ponto de sutura. Se o ponto fica dentro da zona de lesão, isso pode atrapalhar a cicatrização tendinosa. Por outro lado, o nó escondido dentro da zona de lesão melhora o deslizamento. Um nó aqui fora, por exemplo, poderia atrapalhar o deslizamento. Além disso, a gente tem que escolher suturas que têm uma determinada quantidade de passadas de fio de uma ponta a outra do tendão. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui é uma sutura que é a sutura de Bunnell, em que a gente tem a entrada do fio através do tendão. Quando essa sutura está encerrada, a gente tem 2 fios passando na zona de lesão. Se mostrou que quanto mais fios estão passando na zona de lesão, maior a chance da sutura permanecer funcional, ou seja, de não haver a formação de gap. Quando acontece a formação de gap, quer dizer, tu teve uma sutura que aproximou bem e ela foi separando com uma semana de pós-operatório, por exemplo, essa cicatriz que se forma que não é de boa qualidade, acaba levando a uma ruptura tardia da sutura, ou precoce. Então, a formação de gap é um indicativo de que a sutura não está indo bem e que com mobilização precoce tem risco de falha. Pensando nisso, se fez técnicas de sutura com mais passadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Cruciate, em que a gente passa uma sutura em diagonal, volta a sutura, volta na diagonal, volta paralelo e faz o nó. Quando tu aperta, vai te restar aqui 4 fios na zona de sutura. Então é uma sutura que tem mais resistência. Essa sutura aqui é a sutura Strickland, em que a gente tem basicamente como um Kessler e um ponto em U. Essa sutura a gente também tem 4 passadas. Tem suturas que a gente passa com fio duplo para aumentar, então tu poderia ter suturas de 6 passadas, de 8 passadas, mas o que se vê assim é que a partir de 4 passadas de fio, tu já tem uma resistência suficiente para fazer um pós-operatório, uma mobilização precoce com segurança. Além disso, tem mais um detalhe interessante. Quando a gente vai fazer essa passada aqui, vamos imaginar o seguinte: a gente está passando aqui, essa sutura por dentro do tendão, essa parte da sutura, saiu do tendão e voltou. Quando a gente entra no tendão de novo, a gente pode passar a sutura por cima desse fio aqui, por cima desse fio ou por baixo dele. Se a gente passar por baixo, a gente vai fazer
um estrangulamento quando apertar essa tensão aqui. Isso, por um lado, seria ruim, porque pode ser um pouco isquemiante e porque atrapalha o deslizamento na hora de apertar a sutura. Mas, por outro lado, é bom, porque isso torna a sutura mais resistente. Bom, depois de feita a sutura e a aproximação, a core suture, que é essa sutura que a gente está fazendo dentro do tendão, a gente lança mão de uma técnica em que a gente faz a sutura epitendínea, por fora do tendão. Essa sutura aqui, ó, assim como um chuleio, cross stitch, a gente está fazendo com que as bordas do tendão sejam aproximadas e regularizadas. Isso aumenta a qualidade do deslizamento do tendão por dentro das polias e aumenta a resistência da sutura. Uma ideia geral que a gente tem é o seguinte: não adianta ter uma sutura muito apertada e outra menos apertada e outra menos apertada. A ideia é que todas as suturas tenham uma tensão semelhante, para que uma proteja a outra. Tá? Bom, galerinha, tem mais uma coisa que é interessante aqui que eu gostaria, mais algumas na verdade, que eu gostaria de comentar com vocês, que é o seguinte: uma delas se diz respeito ao exame físico. Quando a gente vai examinar o flexor superficial, a gente não deve pedir para o paciente assim, fecha a mão, abre a mão. Isso não é um teste para flexor superficial. Quando a gente quer testar flexor superficial, a gente tem que tirar a ação do flexor profundo. O flexor profundo dos dedos ele tem uma característica. Ele tem a massa flexora muito unida e a própria musculatura lumbrical une eles. De modo que quando tu bloqueia dois dedos, vamos dizer, pegar o exemplo aqui, o terceiro e o quinto, que são os dos lados ulnar, são os mais unidos, né? E tu pede para o paciente fazer flexão de dedo, essa flexão está sendo feita principalmente aqui pelo flexor superficial. Tanto que se eu pego aqui e faço esse movimento aqui, ó, eu vejo que a falange distal está mole. O flexor profundo não está atuando aqui, é o superficial. Se eu quero testar o profundo, bom, aí basta eliminar as outras articulações e ver se tem flexão de interfalangiana distal, porque só quem flete interfalangiana distal é flexor profundo. A gente também, nas lesões de flexores, sempre tem que pesquisar lesão de nervo digital, porque realmente é uma associação muito comum e torna a cirurgia, obviamente, um pouco mais difícil e exige um pós-operatório cuidadoso no sentido de proteger a sutura do nervo também. Além disso, falando ainda da reabilitação, a gente tem alguns protocolos que são muito interessantes e que a gente tem que comentar. Um dos protocolos conhecidos, o TDURAN, o começo da reabilitação, o paciente usa uma órtese, que mantém o punho em leve flexão, em torno de 30 graus, metacarpo falangiana fletida, 60, 70 graus, e as interfalangianas aqui podem ficar esticadas, estendidas. Nessa órtese protetora, o paciente já é liberado para fazer mobilização passiva dos dedos. Por quê? Porque a gente sabe que um deslizamento na zona da sutura, ele aumenta pouco o risco de ruptura da sutura e diminui muito o risco de aderência tendinosa. Então a gente faz uma atenção muito grande para que haja algum deslizamento do tendão. Só que se a gente pede para o paciente fazer flexão ativa, a gente está aumentando muito a tensão na zona de sutura, então a gente aumenta o risco de ruptura. Especialmente se a gente pedir para o paciente, por exemplo, fazer exercício com uma bolinha que oferece resistência. Então isso, obviamente, não deve ser feito.
Nesse protocolo se começa com mobilização passiva, depois se parte para uma mobilização ativa em que o paciente é fletido passivamente e mantém a sustentação de flexão, e depois progride para exercícios com mais mobilização ativa. Tem o protocolo de Strickland, que é bem conhecido também, que se baseia muito no efeito tenodese. Também se usa uma órtese, só que essa órtese articulada, ela permite que o paciente, fazendo extensão do punho, automaticamente tenha flexão dos dedos. Isso aqui, então, baseado no efeito tenodese. É interessante comentar, assim, que tem vários estudos de eletromiografia que mostram que quando a gente usa uma musculatura antagonista, a musculatura agonista automaticamente relaxa. Esse princípio é usado para a gente fazer movimentos conjugados e diminuir a tensão na zona de sutura. Tem um outro protocolo assim que eu já acompanhei pacientes com tratamento com ele, hoje eu não vejo tanto uso por algumas complicações, que é o de Kleinert. No protocolo de Kleinert, o paciente também usa uma órtese dorsal e ele fica com a mão fechada porque se coloca uma borrachinha presa na unha. E essa borrachinha, ela vem até o antebraço, evoluiu para ter uma pequena polia para que a força de tração não seja assim longitudinal, e sim mais de fechamento. E o paciente ativamente faz força contra essa borrachinha, abrindo os dedos. Bom, como ele está fazendo uma força extensora, o organismo automaticamente relaxa a musculatura flexora. Então, esse princípio funciona bem. O problema dessa técnica, na verdade, assim, ao menos as coisas que a gente já pôde acompanhar, é que a presença de flexão constante do dedo está associado com contratura articular, especialmente nas lesões mais complexas. E também eu já acompanhei casos em que essa borrachinha que coloca arrebentou. E daí o paciente fez força, quando a mão foi demais, ele segurou assim, fez força fechando de contra e arrebentou a sutura. Então, eu atualmente na prática não vejo esse protocolo sendo muito usado mais. E é isso, pessoal. Vamos ver, vamos acompanhando. Se tiverem dúvidas, a gente conversa e eu complemento aqui, tá bem? Espero que gostem.